Boa tarde a todos. 15 horas em ponto, é isso? Bom, praticamente, né? 15 horas agora. Damos início a uma série de encontros promovidos pela ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, sob o nome sugestivo de ANTP Café. Para realizar essa série de encontros, a gente conta com a série de apoios institucionais da Mercedes-Benz do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, da NTU, Associação Nacional de Empresas de Transporte Público, da FABUS, Fabricantes Nacionais de Ônibus, da Anfávia, Associação Nacional de Veículos Automotores, e da Transdata, que é uma das principais empresas brasileiras do desenvolvimento de tecnologias integradas em ITS para a mobilidade urbana. A gente tem a grata satisfação de poder contar nessa primeira reunião, nesse primeiro encontro, com dois prefeitos de cidades importantes brasileiras, Jonas Donizete, que além de prefeito de Campinas, já em seu segundo mandato, é também presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e de Felício Ramute, que, findando seu primeiro mandato, já engata um segundo mandato à Prefeitura de São José dos Campos, que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos em Mobilidade Urbana. Para explicar um pouco o que vai ser esta série, daqui a pouco eu convido Cláudio Frederico, que é vice-presidente da ANTP. Só um esclarecimento rápido, que as perguntas, quem quiser direcionar perguntas para todos os palestrantes, somente está aberto o chat do Zoom, ou seja, as pessoas que se inscreveram poderão encaminhar perguntas que serão dirigidas diretamente para a nossa equipe de apoio. Então, eu vou passar a palavra, sem mais delongas, para Cláudio e Frederico, para que eles possam contar para a gente qual é a intenção, qual é o objetivo, o que é, afinal de contas, o ANTP Café. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Felício, Jonas. É um prazer para mim começar o primeiro café, que eu acredito que vai ser uma atividade que se prolongará e que vai ocorrer a cada mês com novos palestrantes. A ANTP é uma associação que tem 43 anos de idade. Nasceu como, de certo modo, um filhote da implantação do metrô de São Paulo e que representava uma tentativa de firmar e difundir, vamos dizer assim, a parte boa, as boas experiências de conseguir fazer pela primeira vez um transporte público do agrado dos seus usuários no Brasil. Então, era mais ou menos essa a intenção. Eu diria que na área de transporte por trilho foi bem sucedido. A dificuldade é que isso não, vamos dizer assim, contaminou, no bom sentido, de imediato, a área de transporte rodoviário, de transporte por ônibus. E até hoje, essa área luta por sua sobrevivência e, eu diria até mais, pelo afeto de quem usa esse sistema. O motivo, o café, não é para ser uma coisa única. A ANTP, durante todo esse período, vem apoiando o transporte público, a mobilidade, e tem uma característica marcante, que é a sua universalidade e a sua neutralidade, que precisa de uma explicaçãozinha. A universalidade é que nós não somos uma associação que defende interesses de um segmento, seja um tipo de transporte ou outro, seja a indústria versus o usuário, sejam os operadores versus a administração pública. A ANTP tenta fazer há 43 anos uma coisa muito difícil, que é exatamente ser universal. Com isso, muitas vezes, não atendendo às expectativas de alguns desses setores, que acham que, puxa, eu precisava de uma defesa especificamente para o meu lado.
A neutralidade justamente resulta disso, quer dizer, a ANTP é famosa e é bem reconhecida como sendo uma entidade neutra. Ela não tem um parti pris, ou pelo menos procura, o mais que pode, não ter esse parti pris. O nome café é também interessante. Eu vou ter que me alongar um pouquinho mais dessa vez, porque essa é a primeira ocasião que a gente se encontra no café, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: o nome café foi escolhido exatamente para dar o clima da coisa. Ou seja, não é um debate, não é para ser uma discussão, não é para ser mais um webinar, não é para ser uma aula. É exatamente a mesma coisa que acontece quando as pessoas que estão em torno de um assunto comum vão ao café da esquina, se encontram no café da esquina. É claro que eu sei que na minha vida eu conheci muita gente que vai no café da esquina para brigar, mas eu diria que essas pessoas geralmente só vão uma vez, da próxima vez já não frequentam mais. Então, o café não tem a finalidade de extrair verdades depois de debates, discussões, não tem a intenção de falar mal de ninguém, a não ser as pessoas que não estão no café. Então, é bem o espírito, realmente, de uma reunião, ao mesmo tempo profissional e, ao mesmo tempo, amistosa e que constrói, após cada ida ao café, relações. Continua construindo relações. E procura ajudar, essa é a coisa. A pergunta que foi utilizada, até certo ponto, é uma provocação e uma linha lógica, que é: o transporte público realmente é necessário? Quer dizer, é um sarcasmo, de certo modo, porque eu diria que quem luta pelo transporte público às vezes se sente dessa forma, ou seja, estou empurrando uma carroça ladeira acima, né? E as outras pessoas não estão ajudando. Quer dizer, é como se, sabe, essa carroça que eu estou levando para cima não é necessária. Então, é uma pergunta válida. É uma pergunta válida e que, de certo modo, vamos dizer assim, talvez seja até uma mágoa, mas, de qualquer jeito, uma mágoa legítima e não tem a intenção de ferir ninguém, né? A crise estrutural do transporte público é o eixo. Seria o eixo, ou seja, nós faríamos esse café mesmo que nós não estivéssemos no meio de uma pandemia, né? Ou seja, não é por causa da pandemia que o transporte público está em crise. O transporte público, principalmente o transporte público por ônibus, está em crise há muito tempo. Ele está num caminho, de um modo geral, descendente. Ele vai numa espiral descendente, né? A qualidade é mais cara do que a receita, a qualidade que se quereria ou que o público quereria e que mereceria está acima dos recursos gerados pela própria atividade, né? A qualidade, as tarifas, no entanto, bom, vamos aumentar as tarifas. Não, as tarifas precisam diminuir. Quer dizer, a competitividade do transporte público também é difícil, porque os outros transportes individuais e tudo mais não têm cobrado a eles todos os seus custos e, portanto, eles conseguem oferecer uma motocicleta ou alguma outra coisa por módicas financiamentos em 36 meses, né? Então, a tarifa não ajuda. O transporte elogiado, existem transportes públicos elogiados? Existem. Os brasileiros, mesmo de renda maior, viajam à Europa e voltam elogiando. O brasileiro que não põe o pé no transporte público aqui vai a Paris e diz: nossa, em Paris é uma coisa. Tá? Na realidade é o seguinte: os únicos que são elogiados não vivem das suas tarifas. Eles recebem robustos reforços e que não são reforço orçamentário da prefeitura local, não. É um engajamento nacional em cima disso. Então, basicamente, o elogio, mas que tal a outra solução também? Esses recursos adicionais que se fala não podem ser, como acabei de dizer, vindos de um orçamento da cidade. Tem que ser novas fontes diretos ao transporte público, que precisa ser fontes estáveis,
confiáveis e que realmente sejam suficientes. A pandemia só fez agravar isso. A pandemia botou uma casca de banana em alguém que estava com um monte de compras na mão, descendo uma ladeira, despencando ladeira abaixo e que ainda escorregou na casca de banana. Quer dizer, a pandemia é uma situação grave, mas não é a essência do problema. Não adianta dizer, bom, quando terminar a pandemia, os problemas estarão resolvidos. Não, não estarão. Eu estou falando isso para duas pessoas, inclusive aqui, que não estão precisando nem ouvir isso, porque sabem perfeitamente de tudo que eu estou falando. Mas é que eu estou falando também para 200 outras pessoas por aí, que para quem isso pode ser, eventualmente, de repente, até uma novidade. Deve ter algumas pessoas aí que nunca pensaram no assunto. Então, basicamente, é isso. Hoje, portanto, vamos dizer assim, se a linha é essa linha contínua e permanente de como fazer o transporte público sair de uma espiral da morte, os aviões, quando eles não conseguem mais ter sustentação, eles entram no que se chama um parafuso, né? O transporte público também. Aliás, isso aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que há 100 anos atrás tinham o transporte público mais elogiado no mundo, hoje não tem mais quase transporte público, porque eles entraram numa espiral da morte. Cada vez que caía o número de passageiros insatisfeitos, ele meramente reduzia o serviço e a qualidade do serviço para reduzir os custos e equilibrar novamente. Então, o importante agora é sair disso. Mas nessa espiral, e hoje, o que a gente está, de certo modo, indagando e procurando obter, e graças a Deus temos duas pessoas da qualidade dos palestrantes de hoje, que são de cidades com experiências de investir no transporte público, né? Mas graças a Deus nós temos isso, mas a grande pergunta é o seguinte, de um modo geral, os novos prefeitos, o que é que eles vão enfrentar o ano que vem? Primeiro. E segundo, tem alguma coisa que a gente possa ajudar? Ou meramente, tipo assim, entrega o cargo e cai fora, ou alguma coisa assim, ou desiste desse assunto de transporte público. Por isso a pergunta, é necessário mesmo o transporte público? Então aqui eu agradeço a presença e faço votos que a gente continue tendo sucesso em conseguir pessoas do nível que nós vamos ter hoje. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Então, eu vou passar a bola agora para Jonas Donizete, que é prefeito e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Campinas, que, ao contrário do Felício, que tem mais 4 anos pela frente, o Jonas já está entregando seu cargo no final de dezembro, e, portanto, ele pode dizer com maestria, após 8 anos de experiência, na sua percepção e em função do que Cláudio falou, o que os prefeitos, Jonas, podem esperar como um grande desafio para este início de 2021? Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o Cláudio, que nos explicou muito bem aí toda a sistemática desse café, né, desse bate-papo. Cumprimentar o amigo Felício, que é uma pessoa especialista na área, porque antes de ser prefeito foi secretário de transportes, por isso ele representa a nossa frente de prefeitos aí nessa área de mobilidade. E o nosso moderador, o Alexandre Pelege, que vai fazer aí a moderação da nossa conversa. Olha, eu vou começar aí pela questão do Cláudio, aí, os pontos que ele levantou, né? Primeiro, é claro que a gente precisa de um transporte público, né? Ele é necessário, mas eu pude, assim, ter uma percepção do que o Cláudio falou, quando parece que a gente está pregando no deserto, né? Parece que ninguém está se importando se aquilo acabar ou não. E quando, na verdade, existem muitas consequências se a gente não tiver um transporte público. Consequências de todos os tipos, consequências socioeconômicas, consequência de questões ambientais, né, que são, no momento que nós estamos vivendo, não pode ser deixado de lado, né? E as características que as cidades brasileiras foram formadas. Eu vou começar por aí, falar um pouco aqui de Campinas, né, porque também nesse momento acho que é a minha experiência como prefeito.
Campinas é uma cidade de 800 quilômetros quadrados. É considerado um grande município. Para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte tem 400, Curitiba tem 400, Santos tem 40 quilômetros quadrados, né? Esse é um primeiro ponto. Porque quando nós tivemos a crise do transporte, aquela da tarifa, né? Eu era prefeito, o Felício era secretário, começou a divulgar preço de tarifa das cidades no Brasil todo como se fosse tudo igual, né? E não é. Nós temos distâncias diferentes, nós temos características socioeconômicas diferentes. Por exemplo, Campinas é uma cidade que ela tem um IPK mais baixo do que outras cidades do mesmo porte com a mesma população, que é o índice passageiro por quilômetros. Então, tem a cidade mais pobre, ao contrário do que muita gente pensa, ela tem mais gente usando o transporte coletivo. Enquanto que uma cidade que ela tem um equilíbrio socioeconômico de outras classes, ela tem uma diminuição de passageiros. Mas vamos pegar um pouco lá atrás, mais para trás ainda, né? Para a gente ver o lado bom da coisa. O transporte teve uma época que ele teve uma arrumação, vamos dizer assim. Lá atrás, a pessoa pagava várias tarifas diferenciadas, de acordo com a distância que ela usava, até que se percebeu, foi tendo aí um cunho social o transporte público nas cidades. E percebeu que uma tarifa única era o ideal. Então, chegou-se a um acordo que, independente da distância que a pessoa morava, ia ter um preço único de tarifa. E aquilo foi bom, porque os mais pobres puderam pagar menos, porque geralmente quem mora mais longe são as pessoas mais pobres. Esse foi um primeiro momento. Depois, nós tivemos ainda o desejo da integração. As pessoas que moravam mais distantes reclamavam que pagava mais que uma tarifa para se dirigir até um determinado local. E aí começou-se a ter a ideia da integração do transporte, ou seja, com uma passagem só, a pessoa poderia pegar mais do que uma condução. Isso foi um avanço muito grande, mas que, com o passar do tempo, essas coisas foram se desvalorando, né? As pessoas foram meio que esquecendo disso. Eu me lembro, num período de reajuste que nós tivemos aqui, que me foi apresentada uma sugestão que, se tirasse a integração, ao invés de aumentar, poderia até diminuir o preço da tarifa do ônibus, né? Só que já era uma conquista social, e toda conquista social é muito difícil de você retirar. Na minha administração, eu fiz algumas coisas que não foram fáceis, mas foram necessárias. Primeiro, nós tiramos o cobrador de dentro do ônibus, porque a função do cobrador, embora muito honrosa, como todo trabalho ele se mostrava, naquela época, um custo a mais na planilha, que as pessoas elas queriam ter o cobrador, mas não queriam pagar por aquilo, né? Então, em 2014, meu segundo ano de mandato, nós fizemos um programa junto com as empresas aqui concessionárias de treinamento dos funcionários para outras funções e eliminamos o cobrador. Baixa o custo, são menos custo de mão de obra, né, de operação. Depois nós fizemos um grande avanço de questões tecnológicas, reconhecimento facial, porque no transporte público urbano existe também as chamadas gratuidades. A gratuidade do idoso, a meia passagem para o estudante, né? Então, tudo isso entra no cômputo geral da tarifa. E nós sabemos que aqui em Campinas existia muito abuso, pessoas que não estavam categorizadas naquela, por exemplo, idoso, gente que não era idoso que estava usando o cartão do idoso. Então, o reconhecimento facial ajudou nessa questão também. Porém, o Cláudio, usando o exemplo aí dos Estados Unidos, ele falou uma coisa que é muito importante. A gente está chegando num ponto que é um ponto aí muito complicado de inflexão. Porque as pessoas, se você perguntar para todo mundo que usa ônibus, ela vai falar que a passagem é cara e que o serviço não é bom, né?
ou poderia ser melhor. Se você conversar com quem presta o serviço, ele não está conseguindo dar conta com a receita aferida. E o Cláudio também colocou, a pandemia só agravou. Antes da pandemia já tinha um complicador. Os três complicadores que teve nesse período que eu sou prefeito, o primeiro deles foi a crise econômica, que ela já tirou passageiros do ônibus. Aí depois vieram os aplicativos. O que aconteceu com os aplicativos? Que foi muito bem recebido pela população, mas ele acabou tirando o passageiro econômico saudável dos ônibus, porque ele faz a curta distância, mas dificilmente ele faz a longa distância. Então, ele tirou, usando uma frase bem assim para as pessoas entenderem, a parte boa, o filé, daquilo que poderia fazer a junção econômica do sistema. E, por terceiro, veio a pandemia, que, por causa do problema da aglomeração, as pessoas começaram a exigir, e com razão, ônibus com menos pessoas, mas ninguém nunca entrou no detalhamento de quem ia pagar isso, né? Você ter um ônibus rodando com menos gente. E aí, algumas cidades, cito aqui Florianópolis, decidiu parar com o transporte público. Ela parou. Por um bom tempo, ela suspendeu o serviço de transporte público. Então, eu acredito que o próximo prefeito, os próximos prefeitos, eles terão que ter uma atenção muito especial. E um trabalho jurídico, aí a ANTP, ela pergunta se pode ajudar. Eu acredito que sim, claro, principalmente com a experiência que tem. Eu vou abordar 2 pontos aqui e depois deixar até para o meu amigo Felício aí também fazer a consideração dele. Um primeiro ponto, tecnologia embarcada. Será que é o caso da gente continuar com linhas como a gente tem hoje? Ou a gente ter como se fosse um Uber de ônibus, né? Por demanda, e poder verificar, claro, com uma montagem toda estruturada, como que isso funcionaria, né? Porque, do jeito que está hoje, você muitas vezes tem que manter algumas linhas que são muito deficitárias e atende ali poucas pessoas. Então, são algumas opções que as pessoas fazem que elas vão precisar repensar. No plano diretor, que eu refiz no meu mandato também, ele teve uma preocupação toda especial com o transporte público, permitindo o adensamento populacional maior perto das estações do BRT que eu estou construindo, já entreguei praticamente quase que toda a obra, para poder a pessoa estar perto ali de um sistema de transporte público. Então, esse é um ponto também. E o outro ponto, que o Cláudio também abordou, é a questão do chamado quem paga a conta, né? Eu me lembro que eu participei em 2016 em Londres, o atual primeiro-ministro Boris, ele era prefeito de Londres, ele recebeu vários prefeitos do mundo e eu fui representando o Brasil. E aí, lá fizeram uma pergunta, olha, tem um prefeito aí do Brasil, tal. Aí eu levantei a mão e eles falaram, olha, vocês estão procurando lá algo que não existe, que é transporte público bom e barato. Isso não existe. Transporte público de qualidade custa. A discussão não é o preço, é como que esse preço vai ser composto, que é um pouco o que o Cláudio falou. Os serviços mais elogiados por brasileiros quando vão ao exterior, além de ter uma tarifa significativa, né? Por exemplo, metrô de Londres, acho que é £1,20, né? É um preço que não é pouco. Mas, mesmo assim, tem um subsídio econômico, na maioria das vezes, do governo federal, né? Então, a outra discussão além de ter essa tecnologia embarcada, um novo sistema fora da caixinha do que tem hoje, o ônibus sai daqui, ponto final, para, tal, chega no ponto final, volta, né? Seria uma outra sistemática, também a composição do pagamento, que teria que ter
receitas extraordinárias para que quem usa não precise também pagar uma tarifa que a pessoa que seja além das posses do usuário. E tentar trazer mais pessoas para o sistema, né? Porque é a maneira de você melhorar quase tudo que a gente conversou. Toda crise começa quando a população se desinteressa por um determinado serviço. Uma região fica degradada quando o povo não frequenta mais, quando não vai mais gente, né? As pessoas, elas são vida em todo lugar que elas estão. Então, o transporte também é assim. A perda de passageiros lá atrás começou a acender a luz amarela, que hoje já está vermelho piscando, né? Para quem tem aqueles carros com sensor, já está no último apito do sensor que vai bater, né? Então, eu acho que as considerações são essas, lembrando que nós temos algumas coisas boas. Por exemplo, o desejo pelo carro, ele começa a arrefecer na juventude. Já não existe mais aquele desejo, vou tirar carta, vou comprar um carro. Essa geração já começa a fazer conta de PVA, já começa a fazer conta do seguro, eles já começam a computar não só o preço do carro, mas quanto que aquilo vai custar para ele no geral. Então, esse é o lado bom. A gente pegar essa inclinação de comportamento e tentar ajustar dentro do transporte público. Obrigado, amigos. Obrigado, Jonas. Vamos passar a bola agora para o Felício Ramute, que, a partir de 1º de janeiro, volta para a mesma cadeira que está hoje, para enfrentar, eu não diria os mesmos desafios, né, Felício? Novos desafios que estão te aguardando lá. Como é que você enxerga isso? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Alexandre, Cláudio, Jonas, a todos vocês que estão nos acompanhando. Queria parabenizar a NTP por mais essa iniciativa de discussão sobre o transporte público coletivo, essa provocação que a NTP sempre procura fazer para levar esse tema para as pessoas que são da área, às vezes, no caso aqui, prefeitos, e aquelas pessoas que têm interesse por mobilidade urbana. Então, parabenizar, é um prazer participar desse café. Eu só corrigiria aqui, nós não somos palestrantes, né? Estamos só batendo papo hoje. E gostaria muito de discordar do Cláudio e do Jonas, mas não vou conseguir, lamentavelmente. A situação, de fato, em relação ao transporte público é muito crítica, começando falando, vou me repetir um pouco aqui o que o Cláudio falou, o que o Jonas falou, vou procurar ser muito objetivo. Primeiro, nós estamos chegando na tarifa limite que as pessoas conseguem pagar. Nós estamos no limite da tarifa. Daqui a pouco, qualquer aumento de tarifa vai reduzir muito o número de passageiros que vão se dispor a utilizar o transporte público. A segunda coisa que tem que ser muito importante para que a gente pense sempre, quando pensar em transporte público, no caso aqui que nós estamos discutindo hoje, coletivo por pneus, né, os ônibus, né, transporte público coletivo por pneus, é que o transporte público é um direito social. E a dificuldade justamente é que o transporte público tem que ir a todos os lugares. Como dito pelo Jonas, ele tem que atender o filé mignon e tem que se deslocar por muitos quilômetros para atender aquele passageiro que está muito distante do centro da cidade para trazê-lo pelo mesmo preço da tarifa. Esse é o papel social do transporte público coletivo por passageiros. E o cenário, de fato, antes de pandemia, a pandemia já era um cenário crítico por conta de uma série de fatores. E aqui eu vou aproveitar e falar também de um pouquinho do que se vislumbra para o futuro, né? Nós estamos falando aqui da micromobilidade, que tem que entrar nesse cenário, e como ela pode operar junto com o transporte público, patinete, bicicleta, pedestre, né? As novas matrizes energéticas, eletromobilidade, veículos autônomos, tudo isso chegando também no MaaS, que é a mobilidade como serviço, que é o que se acredita ser o futuro para a mobilidade, para o transporte público dentro da cidade. E um fator que o Jonas, vou dividir aqui uma informação com vocês já deste mês de novembro, né, sobre os provedores de serviços compartilhados, os transportes por aplicativo, né, que há 4 anos atrás começaram a aparecer no país e, de fato, tem cumprido um excelente papel, porque cada vez mais tem crescido o número de usuários desse tipo de serviço,
porque prestam, claro, um bom serviço, num preço competitivo, mas que tem que ser, tudo isso tem que ser estudado para que a gente possa atuar de forma conjunta com o transporte público. E quero dizer aqui, por exemplo, no mês de novembro, a 99, que é um dos operadores de transporte compartilhado por aplicativo, faturou mais, só a 99, do que 3 empresas de ônibus da minha cidade, que emprega milhares de passageiros com carteira assinada. Então, a 99 faturou 11 milhões de reais na minha cidade, no mês de novembro, e as 3 empresas de transporte público em São José dos Campos, uma cidade de 700 mil habitantes, faturaram 10 milhões de reais. 30% a menos do que vinham faturando antes da pandemia, mas ainda nem entrei no tema pandemia. Estou aqui ainda antes, já na época antes pré-pandemia, as empresas juntos já faturavam mais ou menos a mesma coisa que o sistema de transporte público coletivo, que é, no caso, os ônibus. Bom, qual a saída para tudo isso? Primeiro, muita dedicação e esforço de todos os prefeitos, porque, de fato, este é um grande problema das cidades. Eu tenho aqui a alegria de poder, nesse momento, estar no momento de transição do meu sistema de transporte público. Então, nós estamos aqui agora fazendo uma nova concessão, com todas as dificuldades, vou aqui falar mais um pouquinho de dificuldades. Os marcos legais, que dificultam muito também que a gente possa criar sistemas ainda mais modernos, com o MaaS, a mobilidade como serviço. Nós temos muitos marcos legais que atrapalham o desenvolvimento das licitações, enfim, para que a gente possa fazer aquilo que a gente entende que a sociedade precisa. Então, existe também mais esse problema dos marcos legais. Do ponto de vista dos financiamentos, antes de eu falar um pouquinho do que a gente pensa para a futura concessão, a gente tem uma opção que já foi muito discutida e que eu vejo cada vez mais como sendo um caminho, que é a CID municipal, né, que seria um imposto verde vindo dos usuários do transporte individual, para que ele possa ser aplicado no transporte público coletivo, sobre pneus ou em cada cidade. É importante reforçar o que vocês já citaram. Tenho muitos amigos que vão viajar, pegam aquele VLT, aquele veículo leve sobre trilhos, vazio, lá na Suíça ou em qualquer outro país da Europa, voltam e falam, por que a gente não tem um aqui em São José dos Campos? Não tem porque a conta não para em pé, porque lá é tudo subsidiado pelos governos federais e aqui as cidades é quem tem que cuidar e investir no seu próprio transporte. Por isso que a CID pode ser um caminho, e tem um outro caminho que talvez ajude, que é o que nós estamos acreditando e torcendo para que dê certo, que é o que eu vou rapidamente falar do que a gente está pensando para o futuro. Então, em São José, nós estamos no meio de um trabalho de nova concessão do transporte público, onde nós estamos implementando algumas mudanças, inclusive com a expectativa de a operadora de transporte público também poder operar, como dito pelo Jonas, o transporte público sob demanda, né? Ela teria autorização para fazê-lo, não as empresas privadas, mas a operadora de transporte público que vencer esse edital, né? Um edital onde a gente entende que também uma forma da gente conseguir recursos seria na nossa carteira digital, né? Hoje, os passageiros do nosso sistema de transporte podem trazer recursos para os operadores, né? Ou seja, aqui a gente está chamando do MobBank, o Banco da Mobilidade. Na verdade, a gente vai ter o celular, né, onde a pessoa vai usar para pagar a sua tarifa, e vai poder acessar esse banco da mobilidade, onde ele todos os dias tem que acessar o seu, vamos dizer, a sua fintech, que vai ser a responsável também pela tarifa, e ali todo dia ele vai ter um relacionamento com aquele banco, e quem sabe dali a gente vai poder também injetar um pouco de recurso dentro do sistema de transporte público. A gente acredita que a gente pode chegar aí. Do ponto de vista da eletromobilidade, nós teremos os primeiros veículos leves sob pneus, né? Transporte de massa, eles estão sendo fabricados na cidade do Jonas Donizete, Curitiba, aliás, Campinas, e em Caxias do Sul. A BioID são veículos 100% elétricos, eletricidade por baterias, não por catenárias, né? E é uma experiência nova, onde nós estamos adquirindo os veículos, que aí segue o modelo, viu, Cláudio, do transporte sobre trilhos, né? Quando o poder público adquire e entrega isso para um operador operar. No caso dos nossos VLPs, nós estamos adquirindo, estamos fazendo a obra, um corredor que a gente chama de linha verde, que em 31 de dezembro do ano que vem fica pronto.
que vão operar os primeiros veículos leves sobre pneus do Brasil. É um BRT mais aprimorado, com agora eletromobilidade também e outros recursos que a gente entende que são aplicáveis. Então, a gente acredita que, de fato, o transporte sob demanda, a carteira, através do banco da mobilidade, vamos chamar assim, pode ser uma origem de recursos, também o MaaS, a mobilidade como serviço, mas para isso a gente tem que ter uma mudança dos marcos legais, por exemplo, o Vale Transporte, que é muito interessante, muito bom, e vale lembrar um ponto que nós ainda não falamos aqui, via de regra numa cidade, 60% do custo do transporte público é pago pelas empresas, através dos vales transportes, né? Onde uma pequena parte é descontada do seu funcionário e a grande parte é pago pelo empresário, pelo empreendedor, através do Vale Transporte. E, como o Jonas citou também, algo que tem que ser muito discutido, que são as gratuidades, né? Que a todo momento aumentam, né? E a gente tem um impacto sobre essas gratuidades no dia a dia do transporte público. Não existe almoço grátis, né? Sempre alguém vai ter que pagar essa conta. Aqui, como eu disse, para vocês terem uma noção, são 15 milhões de reais de faturamento das 13 empresas de ônibus, aproximadamente 480 veículos, mais os funcionários, os cobradores também, assim como o Jonas já fez em Campinas, migrarão para outras atividades, como motoristas, como auxiliares, enfim, não exatamente na função exata dos cobradores, eventualmente numa linha de pico, mas realmente os desafios são grandes, e a grande questão, Cláudio, é que ninguém tem uma fórmula mágica, e a gente vai ter que ficar muito atento para a experiência de cada cidade e ir pegando aquilo que tem de melhor para a gente poder ir desenhando esse transporte público do futuro, que, já respondendo à sua pergunta, será impossível que qualquer cidade sobreviva sem ele. Portanto, ele é fundamental no transporte público para que ele cumpra, inclusive, esse caráter social de ir buscar aquela pessoa que mora mais distante do centro e trazer ela para dentro da cidade, vamos dizer assim. Cláudio, diante das respostas básicas dos dois prefeitos, qual dúvida você teria em relação aos novos desafios que serão enfrentados a partir de 1º de janeiro? Do novo prefeito de Campinas, do Felício, que retoma seu mandato. Olha, eu acho que as respostas foram bastante compreensivas, assim, afinal de contas, justamente uma das coisas que a gente quer é que o café não vire um jantar, né? Então, o café é realmente uma coisa para... Senão, o cara não passa lá no café. Não posso passar lá porque me pegam, aí eu não chego em casa na hora e tal. Então, é para ser um café mesmo. Mas, de qualquer jeito, ficam duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a tecnologia, não há dúvida que é como se fosse assim, a tecnologia pode contribuir para a gente ter menor custo, vamos dizer assim, ou mais receita, tá? Sem piorar a qualidade, quer dizer, sem entrar naquela espiral de esborrachar no chão no final do parafuso, né? Será que... A pergunta é assim, eu acho que sim, mas será suficiente? Ou seja, será que aquilo que o Jonas ouviu em Londres, que vamos dizer assim, é necessário algum tipo de subsídio de qualquer jeito, e essa lacuna nacional da solução para o subsídio, vamos dizer assim, vocês acreditam que esse subsídio, da onde poderia vir? Aonde vocês acham mais provável o sucesso de obter um subsídio? De que fonte? Cláudio, eu não tenho dúvida que precisa, né? É algo assim que eu já faço em Campinas, né? Esse ano, além do subsídio normal que eu dou todos os anos, são 60 milhões por ano, aí inclui também 1 milhão daquele programa de acessibilidade das pessoas com deficiência, são vans que fazem o transporte, e eu estou aumentando esse ano por causa da pandemia. E muito provavelmente irá aumentar o subsídio o ano que vem. Então, da onde que está vindo hoje? O Felício ainda não tem subsídio na cidade dele. Mas São Paulo, vamos pegar São Paulo. São Paulo deve, esse ano, colocar 4 bi. 4 bi, né?
A proporção de Campinas para São Paulo é 10:1. Se fosse pegar aqui o que eu ponho, era para São Paulo pôr 600 milhões. Está chegando a 4 bi. Então, o que aconteceu na saúde, o que aconteceu na educação, o que aconteceu na segurança pública, está acontecendo no transporte. Precisa pagar a conta. Quem que vai pagar? A prefeitura. Então, hoje, o subsídio está saindo dos impostos municipais, né? Do caixa da prefeitura. É a prefeitura que faz essa transferência para a Secretaria de Transporte para pagar o subsídio. Hoje está assim. Agora, esse caixa, ele não suporta mais. Aquilo que a gente viu acontecer em São Paulo, aquela ponte que caiu lá, o viaduto, infelizmente, não é como é que fala, não é o prefeito não é culpa do administrador, porque o dinheiro é um só. Se ele começa a ir para várias fontes, falta para a zeladoria da cidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu converso com órgãos representativos de prefeitos da Europa, dos Estados Unidos, essa questão da Covid, os prefeitos eles não entendem a gente pedir mais dinheiro para o governo federal, porque lá, quem cuida da saúde já é o governo federal. E quem cuida da educação, na maioria das vezes, é o governo estadual. O prefeito, ele é um síndico. Tanto que na Itália, prefeito chama síndaco. É o nome do prefeito na Itália. Ele cuida para a rua estar certinha, para a iluminação, lixo, né? Nós estamos tendo uma sobrecarga de responsabilidades com poucas fontes de recurso. Então, eu não tenho dúvida de responder a sua pergunta que a fonte de financiamento para o transporte público dar certo é um imposto verde. É um imposto verde que ficaria a critério das cidades, porque também nós estamos agora na expectativa aí, hoje é o último dia do presidente sancionar ou não, aquele projeto que aporta aí 4 bilhões para cidades com mais de 200 mil habitantes, né? Distribuído aí pelas cidades. A gente está com dúvida aí se ele vai fazer a sanção por questões econômicas aí do governo federal também, né? Então, num primeiro momento, eu acho que o governo ele tem que possibilitar às cidades buscar essa fonte de financiamento em debate com a sociedade. E esse financiamento vir de um ponto que a pessoa pense o seguinte: vale a pena eu usar uma condução individual ou vale a pena eu usar o transporte público? Mediante custo, mediante uma série de coisas que já existem em outros países e parece palavrão a gente falar aqui, né? Londres, por exemplo, já tem o pedágio urbano central lá há muito tempo. Então, a pessoa sabe que se ela pegar o carro e for para a cidade, ela vai pagar um imposto para ela poder estar tendo aquele direito de usar uma condução individual. Aqui no Brasil, nós não conseguimos ainda uma cultura para ter um debate desse nível, mas eu não tenho dúvida que tem que vir de uma fonte como essa, um chamado Imposto Verde Municipal, para poder bancar o custo do transporte público, melhorar a qualidade e, com a melhora da qualidade, atrair mais pessoas da classe média também para usar o transporte público. Cláudio, satisfeito? Só complementando aqui, Jonas, deixa o Felício complementar aí, que esse negócio aí é fundamental. É a defesa da CID, né, que aquele imposto pode ser um deles, que já existe sobre os combustíveis, onde os municípios pudessem implementar, através de suas regras próprias, uma alíquota adicional e que tivesse retorno direto para o município. A CID já tem como objetivo a infraestrutura na área, né, de mobilidade, de transportes, no governo federal, né? Mas ela não chega nos municípios e é por isso que, assim como o Jonas, eu acredito que e infelizmente, uma coisa que eu detestaria poder dizer aqui, mas é um novo imposto, né? Ou melhor, é um imposto que já existe, onde a alíquota pudesse ser acrescentada. Eu não vejo outra área para que isso fizesse. É claro que com algumas compensações, como metas, objetivos, transparência, porque a gente sabe que também essa área do transporte público é a área onde a gente já teve no passado muitos e muitos e muitos escândalos e muitas cidades tratando tudo isso como uma grande caixa fechada, onde a gente não podia conhecer os números. Então,
exigir transparência, compliance e a contrapartida, a possibilidade dessa CID vir para o município. Eu só queria acrescentar que aqui em Campinas eu fiz uma outra coisa também, que é uma diferenciação do preço em dinheiro da passagem. E por que eu fiz isso? Para poder cobrar o vale transporte cheio, né? Então, o valor da tarifa aqui é R$ 4,95, mas todo mundo que usa o bilhete único paga R$ 4,70. Mas como eu tenho de 35% a 40% da população que usa vale transporte, acaba pagando uma tarifa cheia de R$ 4,95, né? E foi uma das tantas fórmulas que a gente foi encontrando para fazer o ajuste aí no preço da tarifa. E a minha terceira integração, ela é cobrada 30 centavos também, né? A segunda integração é grátis e a partir daí se cobra um pequeno custo por mais integração. Então, são fórmulas que foram sendo usadas para poder dar uma sustentabilidade econômica que, no nosso caso aqui, é muito difícil pela queda de passageiros que foi se tendo. Ok, eu acho o seguinte, rapidinho e o Cláudio levanta a bola ou não. Tem duas coisas que são fundamentais também quando se fala em transporte, né? Em primeiro lugar, é a questão da infraestrutura, da gestão da cidade. Se o ônibus não tem prioridade para rodar, dificilmente ele vai ter atratividade, competitividade. Em segundo lugar, são os altos subsídios que já existem há décadas para o transporte individual. A gente sabe disso. Será que não estaria na hora de brigar de fato e de direito por um subsídio real para o transporte público coletivo, por ônibus, sendo que, como os dois prefeitos acabaram de dizer, a gente já está para lá do ponto de inflexão, ou seja, já ladeira abaixo, com risco de destruir um sistema que, a duras penas, foi se construindo no país? Veja, Alexandre, eu acho que sim, né? Porque esse subsídio já está acontecendo. É o exemplo que eu usei aqui da cidade de Campinas. A gente já está colocando dinheiro público para fazer o subsídio. Só que esse dinheiro público está vindo de um caixa que é o caixa municipal. Então, a nossa luta ela tem sido no sentido de ter essa perspectiva federal. Agora, o Brasil também tem uma característica, nós temos muitos centros urbanos, né? Eu cheguei a pensar que a solução seria a gente ter aí uma coisa federativa para melhorar essa qualidade do transporte. Mas eu fui ver, a gente já teve esse órgão lá atrás e não surtiu, né? Não teve eu não sei se nós teríamos esse mesmo apelo para que isso acontecesse novamente, né? Aqui em Campinas, por exemplo, eu lido com um drama. Todo mundo quer transporte sobre trilho, né? O pessoal, olha, tal, mas a gente sabe que existe uma equação econômica em transporte sobre trilho, né? Para que ele subsista. E nós fizemos aqui o BRT, que foi hoje a maior obra de mobilidade do país, 500 milhões, meio bilhão. E mesmo assim, eu era criticado dizendo assim, olha, é um modal superado, porque ele já não faz o de trilho. As pessoas elas ainda não conseguem ter a compreensão que cada modal é adequado para uma determinada característica de município, de tamanho de cidade. Eu acredito que sim, mas com ressalvas. A gente sempre tem que tomar cuidado quando fala de subsídio, eu tenho um pouco de medo, né? Que sempre pode existir abusos, né? Mas devem existir parâmetros. Qual é o único parâmetro mais fácil para a gente poder pensar quanto uma cidade está investindo no transporte público? Talvez quanto o veículo roda por quilômetro, né? E quanto ele deve ser remunerado para rodar por quilômetro e sem um cobrador. Aí você consegue igualar o custo para todo mundo. Porque aí, se o ônibus tiver 1 passageiro, 10 passageiros, 1.000 passageiros no dia, você vai conseguir saber sempre que ele vai ter aquele mesmo custo. Então, com parâmetros mínimos, eu acho que sim, né, que os subsídios são bem-vindos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque também pode existir aí
outras intenções no meio de toda essa história. Então, é isso que a minha ressalva, tem que existir um parâmetro mínimo de operação para que a cidade, ao atender este parâmetro mínimo, possa... E, ao meu ver, não existe uma outra... Normalmente se fala do IPK porque envolve o passageiro junto, mas o custo mesmo é aquele veículo que é um investimento e que tem o desgaste para operar, né? Tem a sua depreciação e o motorista que está dentro dele. Esse é o custo, claro, por trás disso todo o custo de garagem, operação, mas o operador tem que ser remunerado por um X, eu nem imagino, quer dizer, a gente tem mais ou menos ideia de quanto deva ser para que a conta possa parar em pé, né? E que aí ele tem o lucro necessário para ele correr o risco da operação, para ganhar dinheiro, porque ele é um empreendedor, ele é um empresário, e prestar um bom serviço para a cidade. Então, acho que sim, o subsídio sempre tem que ser levado em consideração, tanto municipal quanto federal, mas tomando muito cuidado para que a gente não passe aí, com isso, acaba tendo distorções em relação às remunerações aos operadores. Alexandre, eu vou pedir licença para vocês. Como disse, eu gostaria muito de ficar na parte das respostas, das perguntas aí dos que estamos assistindo, mas eu vou ter uma reunião agora com o prefeito eleito, que já chegou aqui. Vou até chamar Dário, vem cá, deixa eu apresentar aqui para vocês, que ele que vai estar aí no debate aí com vocês. Esse é o Dário Saad, prefeito eleito aqui de Campinas. O Cláudio, da NTP, o Alexandre fazendo lá a intermediação e o Felício, prefeito lá de São José dos Campos. Jonas, e o que eu digo? Parabéns ou meus pêsames para ele? Não, pelo menos ele tem uma vantagem. Não vai perder cabelo. Não perde cabelo. Um abraço, obrigado, viu? Um abraço. Obrigado, Jonas. Obrigado. Então, mas a questão principal, Felício, não se trata... Vamos mudar a palavrinha subsídio, vamos falar de quem é que paga pelo custo do sistema de transporte. Na verdade, é isso, né? É o que a gente conhece em outros países, que o Cláudio conhece bem. Vamos dizer assim, o curioso é que até mesmo os Estados Unidos, que é um país onde só 3% das viagens são feitas de transporte público, tem amplo sistema de apoio às prefeituras, desde o investimento, desde a compra de ônibus e de trens e de metrôs e tudo mais, até o custo operacional, né? No caso agora do Trump, teve uma certa dificuldade, mas é um processo contínuo, é incrível isso. Mas eu diria o seguinte, como nós estamos chegando mais ou menos perto do final do café, e a gente não está querendo justamente atrapalhar a hora do jantar, então o ponto é o seguinte, e a repactuação dos contratos que vão acontecer, de um modo geral, logo no início do ano que vem, hein? Como é que você está vendo isso? É pena que o Jonas saiu, mas de qualquer... E é pior ainda, é mais pena ainda que o Saad não ficou. Mas, de qualquer jeito, você vai ficar com as consequências disso. Como é que você está vendo isso? A repactuação com as empresas, você diz? Quer dizer, o problema de resolver esse problema da Covid e as consequências do equilíbrio econômico e etc. Como é que fica? Nós já tivemos, né? Na verdade, isso não é para o ano que vem, não. Esse ano nós já tivemos que fazer. Eu, por exemplo, São José nunca tinha subsidiado o transporte público, sempre. E o que quer dizer que não subsidiou, para quem está nos assistindo? É que quem usa, paga pelo sistema. Quando tem o subsídio, toda a população paga pelo sistema, ou seja, quem usa paga a tarifa e o resto da população ainda paga o recurso do subsídio. No caso de São José, quem usa o sistema de transporte público é que paga. Claro que, por conta da pandemia, nós já tivemos que dar um subsídio, um reequilíbrio econômico-financeiro do primeiro período, que foi até setembro, já por volta de 17 milhões de reais. E tivemos que, nesse momento, inclusive, de caixa baixo, né, retirar da onde a gente nem sabe aonde, né, e conseguimos pagar esse primeiro reequilíbrio. Já temos o início dos cálculos para o segundo reequilíbrio econômico-financeiro que deve acontecer do contrato. Reequilíbrio ainda insuficiente, mas necessário para que as empresas permaneçam oferecendo o seu trabalho. Além disso, nós tivemos que fazer também o enxugamento de algumas linhas por conta da pandemia, reduzir
um pouco do número de veículos. Paralelamente a isso também, quero até aproveitar, viu, Cláudio, Alexandre, sei que para a gente não se estender também, mas aqui o que a gente fez foi inédito, nós fizemos uma pesquisa dentro do transporte público em São José para saber o nível de contaminação das pessoas que usam o transporte público. Esse material, inclusive, está à disposição, e porque ficou também um questionamento que os prefeitos, ao colocar as pessoas no transporte público, estavam levando, era quase que levar a população numa situação de uma câmara de gás, né? Onde a gente estaria facilitando a contaminação das pessoas. Então, a gente tomou todos os cuidados, álcool gel, e olha, de câmara de gás eu posso falar, eu sou o único prefeito judeu do Brasil, então fazendo essa referência. Então, infelizmente, e aí a gente foi fazer uma pesquisa e nós chegamos à conclusão de que as pessoas contaminadas com a Covid, que usam o sistema de transporte público, tinham o seu índice de contaminação igual às pessoas que não utilizam o sistema de transporte público. Nós ligamos para todas as pessoas, um grande número de pessoas que haviam se contaminado com Covid, e perguntamos a ele se ele utilizava, se não utilizava, e se ele utilizava, se ele acha que contraiu dentro do sistema de transporte também ou não. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu uso, mas a minha esposa, que não usa, é contaminada, e eu me contaminei. Então fizemos também, tomamos todos os cuidados necessários, álcool gel, na medida do possível, toda a parte de produtos, dos pontos de ônibus, enfim, e mantemos isso até hoje, mas também ficou na carga dos prefeitos além de toda essa questão econômico-financeira, também essa questão da saúde, onde os prefeitos... A gente viu São Paulo, que tentou fazer uma iniciativa de dizer que as pessoas não poderiam andar só sentadas, não poderiam andar de pé, mas que, obviamente, não deu o resultado esperado, né? Então, a gente também tomou todos esses cuidados, e o reequilíbrio econômico-financeiro é fato, em São José já aconteceu, continuará acontecendo, e mais uma vez nós vamos ter que buscar recursos. Tem uma lei que o Jonas citou, que tem que ser sancionada hoje pelo presidente da República, e mesmo se sancionada hoje, que prevê 4 bilhões de investimento, São José receberia por volta de 21 milhões de reais para que nos ajudasse ao reequilíbrio econômico-financeiro, mas tem uma série de regras, e agora a regulamentação dessa lei é que nós estamos aguardando, porque eu já escutei falar de que a lei vai ter que seguir alguns critérios, primeiro investimentos em novos veículos, enfim, a gente não sabe exatamente como vai ser a regulamentação dessa lei e se a gente vai poder utilizar diretamente esse recurso para pagar essas empresas que já estão operando. Quais são as condicionantes que a regulamentação vai apresentar para que a gente possa tampar o buraco, para falar português claro, do sistema de transporte que operou até agora. Bom, ok, gente. Estamos nos aproximando do final. Eu gostaria, Cláudio, que você fizesse o laço final aí, para o Felício encerrar nosso primeiro ANTP Café, ou seja, você paga a conta, Cláudio. Ok, já que eu sou o anfitrião, eu acho que é mais do que justo. Basicamente, o que eu diria é o seguinte, foi como eu esperava, uma conversa com pessoas, com prefeitos experientes e ativos, né? Ou seja, não estão sendo levados pelos acontecimentos. Durante todo esse período, eu diria que se há eu diria assim, um conselho a dar aos que entraram no café e que não estavam ainda, ou seja, aos novos prefeitos, que não é o caso do Felício, mas assim, aos novos prefeitos, eu diria o seguinte, é um engajamento com essa questão desde o primeiro dia, porque o transporte público tem uma característica ao mesmo tempo positiva e ao mesmo tempo perigosa, que é o seguinte, ele pode eleger uma pessoa, mas ele pode também derrubar qualquer político. Então, o transporte público bem cuidado, com atenção desde o início, terá que se encontrar saída para esses impasses que nós conversamos aqui. Terá que encontrar. Porque se não encontrar, ele vai enterrar a administração. Quer dizer, ele vai ser a lápide de muitas administrações. Então, o conselho que eu extraio de todos os dois, o Felício e o Jonas, é que as cidades deram atenção dentro do possível para a questão e até dentro do impossível.
que foi a emergência. E eu acho que todas as cidades precisam se mirar nisso. Ou seja, existem, mesmo que não soluções definitivas, existem melhoras. Nós não falamos também sobre a infraestrutura, mas ambas as cidades investiram em soluções de infraestrutura, e isso é uma questão importantíssima. Quer dizer, não existe avião sem aeroporto, não existe transporte público sem espaço na rua para ele trafegar, recolher, soltar os passageiros e chegar até o fim da sua viagem. Então, por mim, eu agradeço muito ao Felício e ao Jonas, que saiu, mas eu espero que o próximo café seja tão bom quanto esse. Muito obrigado, viu, Felício? Antes de passar a palavra para o Felício fazer sua despedida, eu só queria dar uma satisfação para as pessoas que encaminharam perguntas para a gente. Infelizmente, como o tempo é muito curto e foram muitas perguntas, a gente se compromete aqui em encaminhar as perguntas para os nossos 2 prefeitos, o Jonas e o Felício, para que eles possam depois dar a resposta para vocês ou através da gente mesmo. Felício, por favor, estamos aguardando, então, o seu fechamento. Apenas só falar dos nossos apoiadores aqui, mais uma vez. A gente queria agradecer o apoio da Mercedes-Benz do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, da NTU, da FABUS, da Anfávia e da Transdata, que nos auxiliou bastante com a plataforma e com o nosso apoio aqui, principalmente no backstage, como diriam os amigos do Cláudio. Felício, por favor, queria que você, então, como nosso convidado, fizesse o encerramento, já que o Cláudio, enquanto isso, se dirige ao caixa para pagar a conta do café. Agradecer ao convite, parabenizar aos secretários de Transporte e Mobilidade que estão também nos assistindo, nos acompanhando. São grandes guerreiros e, como bem o Cláudio falou, também não existe fórmula mágica, dedicação, esforço, suor, acompanhamento do dia a dia do sistema de transporte público. Nós agora, vou aproveitar aqui e convidar também, dia 15, agora teremos, através, é claro, das redes, através de teleconferência, a apresentação dos nossos sistemas de tecnologia da nova licitação, porque nós também tivemos uma parceria com a FGV para o novo sistema de concessão, onde nós dividimos a operação e os sistemas de tecnologia, onde toda a parte de sistemas de cobrança, inteligência, será feita uma licitação à parte da concessão de operação do sistema de transporte público. E nós vamos apresentar o resultado da PMI, né? Da manifestação de interesse que as empresas, mais de 30 empresas, fizeram para a cidade de São José dos Campos. E para você que está entrando, pode ser também uma oportunidade de conhecer essas tecnologias que foram apresentadas pela empresa. Nós vamos fazer um resumo nessa entrega no dia 15 das PMIs que foram apresentadas por todas as empresas. Agradecer o café ao Alexandre, ao Cláudio e a cada um de vocês que nos acompanhou para que a gente pudesse falar um pouquinho das nossas experiências e dizer que a gente está aqui à disposição para trocar ideias e informações, porque oferecer melhores serviços para o cidadão é a nossa missão, é a missão do prefeito, dos secretários, e é isso que a gente quer fazer ao longo dos próximos 4 anos, e esse é o desafio de todos nós. Ok, muito obrigado a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Em nome da NTP, eu agradeço. Tchau, tchau.